Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Para começar, te convido a deixar o like aí no vídeo, compartilhar ele com outros curiosos e te inscrever no canal, ativar o sininho para ser notificado quando tiver vídeo novo. Eu lanço vídeos novos todas as terças e sextas-feiras. E nos outros dias, com exceção de segunda, tem shorts nesses vídeos. Eu vou falar hoje sobre um assunto bem importante, principalmente para quem pratica bastante exercício, atletas, corredores, que é a síndrome do trato iliotibial. É um dos incômodos mais comuns entre corredores. É uma dor que começa na lateral do joelho, lateral externa, pode se estender até a parte de trás dele e inclusive subir pelo lado da coxa. Uma condição chata, mas é possível controlar. O trato iliotibial é uma faixa de tecido espesso que vai do quadril até a parte lateral do joelho, onde ele entra e se estende até a parte de trás. Ele funciona como um estabilizador, especialmente quando a gente corre. Mas quando essa estrutura fica tensa demais, ou quando tem desequilíbrios musculares, ele começa a atritar na lateral do joelho. E aí dá essa dor. A dor costuma surgir aos poucos. Primeiro é um incômodo leve, depois uma sensação de queimação ou pontada na parte externa do joelho, podendo ser atrás também. E em treinos longos ou ritmados, ela tende a piorar. Muita gente confunde com lesão do menisco, mas a localização e o padrão da dor são específicos da síndrome do trato iliotibial. Corredores iniciantes que aumentam o volume rápido demais, pessoas com fraqueza no músculo glúteo médio, quem corre muito em descida ou sempre do mesmo lado da rua com inclinação, todos esses perfis têm mais chance de desenvolver a síndrome do trato iliotibial. Mas o bom é que, entendendo essas causas, dá para a gente prevenir muito bem e amenizar essa dor.
Sentir dor é muito ruim. Esse tema foi sugerido por uma seguidora e eu procurei atender prontamente, porque é uma das dores que mais afastam corredores dos treinos. E quanto mais a gente entende o que está acontecendo com o corpo, mais inteligente fica o treino. Em seguida eu vou falar como identificar, prevenir e lidar com a síndrome do trato iliotibial, sem pânico. Cento e 124 batimentos cardíacos por minuto. A principal causa da síndrome do trato iliotibial é a sobrecarga. Isso pode acontecer quando se aumenta o volume ou a intensidade rápido demais, ou quando a técnica de corrida não está eficiente. Passadas muito cruzadas, o joelho entrando para dentro e quadril instável são fatores que aumentam o atrito do trato. A musculatura do quadril tem um papel fundamental. Quando o glúteo médio está fraco, o joelho tende a cair para dentro durante a corrida. E esse movimento aumenta a tensão no trato iliotibial. Por isso que fortalecer o quadril é uma das estratégias importantes para prevenir e para tratar essa síndrome. Um outro ponto é a falta de mobilidade. Os quadris rígidos, o tensor da face lata encurtado e até panturrilha travada podem alterar a mecânica da corrida. E quando o corpo não se move como deveria, o trato do iliotibial acaba compensando. E aí vem a irritação.
face lata é o tecido que envolve musculatura e ossos na coxa. Também correr sempre no mesmo lado de uma rua inclinada, usar um tênis muito desgastado ou inadequado para o tipo de pisada, essas coisas influenciam. E pequenas assimetrias na passada da corrida, se repetidas por muitos quilômetros, acabam gerando grandes problemas. A síndrome do trato iliotibial raramente tem uma causa única. Normalmente, ela vem com um combo. Um pouco de fraqueza, um pouco de sobrecarga, um pouco de técnica. Então, por isso, entender o contexto é essencial para a gente resolver o problema de verdade, de maneira definitiva. Cento e 128 batimentos por minuto. A dor da síndrome do trato iliotibial é bem específica. Começa a lateral do joelho, podendo ir para trás também. Geralmente piora quando a gente aumenta o ritmo, ocorre em descidas. E às vezes ela aparece após alguns minutos do término da corrida. Mas ela sempre volta no mesmo ponto. Um teste fácil de ser feito é descer escadas. Se a dor aumenta, pode ser um sinal. O outro é pressionar a lateral do joelho. Se dói exatamente ali, é mais um indicativo. E, claro, isso não substitui a avaliação do profissional. Isso ajuda a levantar a suspeita de que essa dor é a síndrome do trato iliotibial.
Às vezes, a síndrome do trato iliotibial pode ser confundida com lesão no menisco ou tendinite patelar do joelho. Mas a localização lateral e o padrão de dor durante a corrida são bem característicos. A dor do menisco costuma ser mais profunda e pode travar o joelho. E a da síndrome é mais superficial e em faixa, exatamente pelo trato iliotibial ser uma faixa de tecido. Se a dor está impedindo de correr, se ela piora com o tempo, ou se não se consegue identificar a causa, é preciso procurar um ortopedista ou um fisiatra. E quanto mais cedo a gente age para buscar entender, diagnosticar corretamente e começar tratamento, mais rápido a gente volta a treinar sem dor. Treinar com dor é horrível. O maior erro é a gente tentar ignorar essa dor, empurrando o treino com a barriga do jeito que dá. A síndrome do trato iliotibial não melhora com teimosia, só piora. Ela melhora com estratégia, ao entender os sinais, corrigir e fazer o tratamento necessário, acompanhado por um profissional de saúde. Continuam os mesmos 128. Os músculos glúteo médio, glúteo máximo e os músculos que compõem o core são os pilares para a prevenção contra a síndrome do trato iliotibial. Exercícios como abdução de quadril, ponte, avanço e agachamento, bem feitos, ajudam a estabilizar o joelho e a reduzir o atrito do trato.
trabalhar a mobilidade de quadril e alongamentos leves também devem ajudar. A liberação miofascial no trato, no glúteo e no tensor da face lata também costuma diminuir essa tensão e com isso aliviar essa dor causada pela síndrome do trato iliotibial. Também evitar aumentos bruscos de volume, alternar terrenos e incluir treinos de força na rotina são ajustes simples que fazem muita diferença. E se a gente corre sempre do mesmo lado da rua, deve alternar, fazer uma parte do treino de um lado, outra parte do outro, para equilibrar os esforços. De repente, ajustar a corrida para uma passada mais curta, uma cadência um pouco mais alta e o tronco estável também reduzem o estresse do joelho. Esses pequenos ajustes na técnica da corrida podem transformar o treino e evitar que se desenvolva esta síndrome do trato iliotibial. Então, para prevenir a síndrome do trato iliotibial, não basta fazer uma coisa só. É preciso manter um conjunto de boas práticas. Força, mobilidade, técnica e progressão gradual e inteligente. Isso é um conjunto de fatores que pode nos manter correndo sem dor. Batimento de 132.
A síndrome do trato iliotibial é comum, mas não precisa ser um bicho de 7 cabeças. Entender as causas, reconhecer os sinais e ajustar os treinos faz toda a diferença. Agora, quando a gente sente esse incômodo, deve reduzir o ritmo, fortalecer o quadril, cuidar da mobilidade e, se for necessário, procurar um profissional de saúde. Quanto antes a gente agir, mais rápido se volta ao ritmo. Correr é uma jornada de aprendizado. Cada dor, cada ajuste, cada evolução fazem parte do processo do treino, de corrida e da evolução. O importante é não desistir e também não querer partir de uma vida sedentária para uma vida de atleta. Tem que incrementar aos poucos. E quanto mais a gente entende o próprio corpo, mais inteligente, eficiente fica o nosso treino. Isso vale para qualquer corredor, tanto iniciante quanto experiente. Eu, particularmente, sempre procurei buscar mais a fundo informação sobre as coisas. Por que determinado treino, por que determinada posição, qual a técnica correta. Eu acho que, no meu entendimento, aprender sobre tudo e também sobre o nosso corpo é uma parte fundamental da nossa vida. E esse é o assunto que eu queria tratar hoje. Se gostasse do vídeo, não esquece de deixar o like, compartilhar ele com outras pessoas que treinam também, que correm. Pode ajudá-las a prevenir. E se inscreve no canal, ajuda, incentiva outras pessoas a fazerem o mesmo para o canal crescer, atingir mais pessoas.
Missão cumprida. Te vejo no próximo vídeo.